Fica à vontade, pode sentando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. Hoje eu estou aqui com um convidado especial para falar de um tema bem diferente, né? Na verdade, é o primeiro convidado que está inaugurando o nome aqui, de frente com o Psi. Eu ainda não bolei uma entrada, então eu usei a entrada antiga, mas né, a coisa vai se ajeitando aos poucos. André, se tu quiser te apresentar aqui para os nossos milhões de espectadores do canal. Opa, e aí, tudo bem, galera? Aqui é o André, eu curto animes, jogos, cultura japonesa em modo geral e, mais recentemente, VTubers, que é o tema de hoje. Aí, isso aí, olha aí, meu, muito bem, cara, né? Então, tá, vamos começar então. O que é uma VTuber? Ou um VTuber? Eu não sei, na verdade estava escrevendo as perguntas aqui e essa foi uma questão. Eu não sabia se eu botava uma VTuber ou um VTuber. Mas... Tá. Bom, primeiro a gente resume, né, VTuber. O termo veio, ele começou com a Kizuna Ai, que foi... Muitos consideram a primeira VTuber, apesar dela não ter sido especificamente a primeira, mas foi ela que surgiu com esse termo. Sim. E hoje em dia ele significa praticamente qualquer tipo de avatar, normalmente 2D ou 3D, com uma aparência mais cartoon, né, mais anime, Uhum. mas tem todo tipo de avatar 3D. E na minha opinião, né, mas daí sempre vai ter gente que vai discordar, na minha opinião, qualquer avatar 3D classificaria um VTuber, mas Sim. a maioria deles, eles ficam entre os Avatar 2D e 3D mais estilo anime. Sim, sim. E de forma geral é sempre, quer dizer, a gente estava falando, né, antes da questão do motion capture, né, e tal, mas não é uma regra geral, né, tipo, nem todas têm motion capture de mão, por exemplo, ou tem. Não, geralmente as mais iniciantes, elas têm menos tecnologia, às vezes não vai ter nem captura de Movimento, rosto. sim, A captura é bem limitada, mas conforme elas ou eles, né, vão ficando mais famosos, eles vão ter mais eles vão investir mais nos equipamentos, daí vai ter captura de mão, inclusive até do corpo inteiro. sim, sim. Aproveitar que a gente já entrou um pouco nessa, né, do elas, eles aí, a maior parte é personagem, falando aqui da personagem, né, feminina, isso. Na verdade, tipo, eu não sei te dizer exatamente se a maior parte é feminina, mas o fato é que a maior parte dos VTubers que tem algum reconhecimento, são famosos, tem Sim, followers, eles são mulheres. A grande maioria que consegue atingir algum grau de fama é mulher. sim, sim. E aqui acho que é importante ressaltar a questão, né, da personagem, da persona, né? Porque não é só assim, né, se tu que está assistindo o vídeo nunca ouviu falar de VTuber, não é só uma questão de, é um boneco, mas é como se fosse uma pessoa qualquer. Não, né? Tem toda uma lore, tem toda uma história por trás, né? Tipo, é realmente uma personagem, assim, né? Vampiro, demônio, não sei o quê, tem coelho, animal, assim, tipo, né? E que faz parte, querendo ou não, da cultura, né? Sim, eu acho que o melhor paralelo que a gente consegue traçar nessa situação seria um personagem de RPG, né? Um roleplay game. Uhum, Então, sim, praticamente, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria dos VTubers, eles criam algum tipo de história por trás do avatar deles sim, e eles escolhem o avatar baseado em alguma coisa que eles querem expressar ou algo que eles se identificam. sim. Tem algum Então, a maioria exemplo? deles... deixa eu pensar. Tipo, a gente pode falar da Iron Mouse, né? Que é a que tu mais Sim, conhece, a Iron assim, né? Tipo, Mouse.
A personagem dela seria um demônio. Uhum. Espera um pouquinho só. Sim, tranquilo. Opa, de volta. Aí. A Iron Mouse, o personagem dela seria um demônio. Uhum. Ela seria a rainha demônio, sei lá, paralelo ao rei demônio que tem na maioria dos plot de anime, assim, clássico de RPG. Sim. Ela seria a Demon Queen, conhecida como Satanás, etc. Eu sinceramente eu não li muito sobre o plot, Uhum. mas seria seria essa a temática da personagem dela, então tem chifre e dependendo Sim. todos os avatares dela tem chifre, a maioria deles. Então ela tem essa aparência de demônio. Eu não vou saber explicar, tipo, por que que ela escolheu exatamente isso com certeza, mas o que eu posso, assim, o que eu tento adivinhar, né, baseado nas streams que eu vi, eu tô acompanhando ela Uhum. há, acho que um mês, mais ou menos, o que eu pude ver foi que a família dela é muito religiosa. Sim. E então, como ambos os pais dela são muito religiosos e como ela tem uma história meio triste, assim, de vida, que tava, ela tava levando uma vida normal, estudando, ela ia fazer faculdade de ópera, só que em um determinado momento ela foi diagnosticada com uma doença autoimune, Sim. degenerativa, que colocou ela de cama numa situação que ela não podia sair de casa, ela tinha que ficar isolada das pessoas porque a imunidade dela era fraca, quer dizer, continua Uhum. fraca. E além disso, ela tinha, além de ter esse contato restrito que tanta gente não aguenta durante o Covid, né? Uhum. Só uns 2 aninhos aí de Covid o pessoal já tá surtando. Imagina tu ser diagnosticado com isso e ser Não. obrigado a falar, não, agora a partir de agora a vida inteira tua é ficar na cama aí, Ah, tá louco. debilitado e tu não pode sair, tu não pode ter contato com as pessoas. Sim. Então eu acredito que parte do motivo dela ter escolhido esse avatar de demônio foi por questão da religião, como os pais dela são muito religiosos, e mais por essa questão da doença também. Eu Sim. imagino que uma pessoa que tipo tá nesse ambiente, ela começa a dizer, pô, sabe, eu tô doente, eu tô mal. E daí, sei lá, o pessoal fica falando de religião, acredita em Deus, mas a minha vida só piora, Uhum. então eu devo ser um demônio se Deus só manda merda pra mim. Eu acho que é uma coisa nessa vibe o pensamento que ela Sim. teve. Sim. Mas eu não, né, eu repito que eu nunca vi ela comentar sobre isso diretamente, em stream, Diretamente. explicitamente. Uhum. Mas é o que eu consegui, assim, imaginar que foi o que passou pela cabeça dela na época. Sim. Então, um dos motivos dela ter se tornado uma VTuber e ter feito tanto sucesso foi justamente essa situação de vida dela, que Sim. meio que tornou, assim, streamar e ser uma VTuber uma das opções dela para sociabilizar e conhecer gente e se expressar. Sim, sim. Pois é, essa é uma situação muito particular, né? Não é assim também, tipo, ah, então toda VTuber tem algum, sei lá, algum problema de saúde, alguma coisa que limita, né? Tipo, algumas pessoas escolhem o anonimato por razões pessoais, assim, né? Mas no caso dela foi bem diferente e imagino, né, que pô, deve ter feito uma grande, ter sido um grande diferencial com relação a, tipo, outras VTubers, né? Até dessa, como é que eu vou dizer, dessa situação de saúde dela, né? Porque realmente imagino que seja a única alternativa, assim, né, para socializar, ou uma das poucas alternativas para socializar, né? Mas agora eu fiquei pensando, assim, né, tipo,
com relação a esse anonimato. Pelo que eu vi na internet, tipo, é levado bem a sério, né? Esse anonimato. Tipo, é um segredo quase de Estado, né? Quem que é a pessoa por trás daquela VTuber, daquela personagem, né? Não sei se tu pode nos contar alguma coisa relacionada a essa questão do anonimato. Bom, essa questão do anonimato, que nem tu falou, muitas pessoas elas escolhem ser VTuber justamente pelo anonimato, não querem se expor na internet. E a gente Sim. sabe que é um ambiente cruel e complicado, dependendo. Uh, então, é uma escolha de algumas. Outras é mais situacional. Uhum. Tipo, a Iron Mouse, para ela seria mais difícil fazer uma stream convencional, pelo fato dela estar sempre tendo que tomar medicamento Sim, e com equipamentos, né, para auxiliar. sim. Mas eu já vi também VTubers que não tem tanto problema com esse anonimato, inclusive eles postam fotos deles na vida real, né? Eles, Aham. eu vi na real um especificamente assim que não tinha tanto problema, até porque as pessoas descobriram quem ele é muito fácil, ele não se cuidou direito e daí ele decidiu que simplesmente não ia se importar. Como ele é pequeno e ele não é um VTuber de grande fama e ele também não é mulher, ele é um homem, eu acho que ele se sentiu mais tranquilo, assim, de tipo, ok, me descobriram, é isso aí, esse aqui sou eu, postou Sim. umas fotos. E como ele não ligou, as pessoas também não ligaram. Aham. Mas acho que também o fato dele ser homem, tipo, faz ser menos importante essa Sim. imersão que algumas pessoas sentem a necessidade de ter, porque um dos motivos de não se revelar a identidade também seria a imersão do espectador, né, de quem está assistindo o VTuber. Sim. Sim. Tá. Mas eu já vi que isso também é uma coisa que varia bastante. E os VTubers, pelo menos os que eu acompanhei, eles não se importam tanto com isso. Até uma reclamação deles. Tipo, pô, eu faço um negócio, eu falo alguma coisa e daqui a pouco os caras me xingam porque eu quebrei a imersão. Pô, vai se ferrar, cara. Sim. Nesse caso, ele era homem com personagem homem, com VTuber homem. Isso? Correto, correto. Ah, tá. Ah, porque também, né? Uma coisa, claro, homem se expor na internet, realmente, eu acho que deve ter menos, não sei, menos riscos, assim, ou talvez nós, público, né, do sexo masculino, sei lá, estejamos mais acostumados ao risco, não sei, né, mas a questão de segurança não é tipo, não é tão importante quanto, por exemplo, eu imagino eu, né, para qualquer mulher se expor, assim, digamos, né, digamos não, né, se expor na internet, né, porque, sei lá, questões de endereço, de não sei o quê, de assédio, deve ser bem Eu acho mais. que um dos motivos desse cara também não se importar tanto de se expor é que, ele não é um cara polêmico, né? Quanto mais polêmico tu é, mais importante é essa proteção, esse anonimato. Sim, E, sim, e dois, ele mora no Japão, cara, que é um dos lugares mais seguros do mundo. Ainda mais para um homem. Então, sim. né, tipo, se tu é mulher no Japão, tu tem problema com stalker, coisa assim, mas se tu é homem no Japão, eu imagino que não deve ter muito problema. Cara, E, agora, né, sim, tu trouxe um ponto interessante que eu nunca tinha pensado, né? Porque, pelo menos nas nossas conversas antes, não tinha me vindo isso. Youtuber famosa, que é mulher, claro, deve ter mais problema com stalker, com fã, com pessoa seguindo na rua, sei lá, né? Uh, Enfim, por questão da sociedade em si, né? E talvez seja uma proposta mais atraente para elas, essa opção da VTuber, né? De interpretar uma personagem na internet ao invés de
expor a sua imagem, assim. Tu acha que talvez isso tenha a ver com o fato de ser muita personagem feminina, ou tu acha que tem mais a ver com o público que busca esse tipo de entretenimento, assim? Eu acho que tem a ver com os dois. Eu acho que tanto Sim, provavelmente seja. o fato da personagem ser feminina, o público vai ser mais propício a esse tipo de coisa. Sim. Mas também é um conjunto dos dois fatores, não tem muito que Sim. elaborar em cima disso. Isso, né? Isso é um outro tópico, essa questão do público, né? Quem assiste. Porque, ao mesmo tempo que é um nicho na internet, né? Bom, tá na internet, tem um público, como é que eu vou dizer assim, se popularizou. Qualquer coisa que chama atenção na internet, não são poucas pessoas que estão envolvidas, né? Então, assim, apesar de ser um público muito nichado, né, muito específico, é uma parcela significativa de pessoas que assistem, que fazem parte dessa comunidade, né? Como é que tu classificaria, que palavras, que adjetivos tu usaria para descrever o, a pessoa padrão, assim, dessa comunidade, de quem assiste VTubers e acompanha VTubers? Bom, é meio difícil conseguir classificar as pessoas, porque, primeiro que eu não. Eles têm círculos sociais, Discord, que eles conversam entre eles. Como eu não entrei ainda nisso, né? Eu não me aprofundei tanto, eu só assisto as streams mesmo. Sim, Eu não posso dizer exatamente que tipo de pessoas que são, né? sim, Eu, pelo sim. chat, agora, baseado na impressão que eu tenho do chat e tal, eu acho que tem uma variedade grande, assim, de pessoas, mas Uhum. pelo que eu, assim, consigo supor, baseado no que eu vejo nos chats, eu acho que a maioria do pessoal é o típico cara que vai em evento de anime, eu ia há um tempo atrás. Sim. Otaku, weeb, nerdão. Uhum. Então, eu sou um potencial, né? Eu sou um potencial público membro da comunidade de VTubers, porque, bom, né? Eu ia em evento de anime, tudo, tive. O teu passado te condena. Meu passado me condena. Felizmente eu consegui me afastar, assim. Não fui para a igreja, mas consegui me afastar. Fui para uma É fazenda só tu escutar o terapêutica. chamado da stream ali. Pior que bom, né, para fazer, assim, eu procurei e tal, vi alguns vídeos, vi algumas coisas, assim, mas algumas interessantes, outras não muito a minha vibe, mas, né, não vou negar que algumas partes, assim, me chamaram a atenção, mas eu acho que, né, realmente, público masculino, otaku, nerd, né, acho que esses três adjetivos, assim, Eu chutaria devem... que pelo menos 80% é esse público. Aham, sim, sim. E aí tu traz uma coisa também, né, interessante, que nem tu falou dos grupos de Discord e comunidade de fãs, porque é uma forma é uma forma de socialização, né? A primeira coisa que a gente pensa, tá, a pessoa que bom, tá ali como VTuber, não tá se expondo, bom, ela deve ter alguma dificuldade de socializar. Quem tá assistindo, talvez tenha também. Mas aí a gente vê o pessoal se organiza em Discord, se organiza em comunidades, né? Parece que talvez não seja tanto uma dificuldade de socializar, mas uma questão de assunto, de temática, de interesse, né? Não sei o que tu acha, assim. É que eu acho que tem uma grande diferença entre socializar online e socializar na vida real, né? Então, Sim, geralmente, para esse público é muito mais fácil socializar online. Então, é meio que natural que vá surgir Discords sim, e coisas desse tipo, né? Então, mas nesse caso, muitas VTubers, para se promover, ou uma forma delas interagirem com os fãs, elas mesmas criam os Discords esses e administram. ah, Então, se tu frequenta, dependendo da VTuber,
vai ser mais exclusivo ou menos exclusivo. Vai ter, por exemplo, Discord que tu vai ter que pagar para fazer parte, vai ter que ser um Patreon dela. Enquanto vai ter outros Discords que tu vai ser liberado o acesso. Sim. Para qualquer um que queira. Sim. Pois é, porque aí entra outra pergunta, né? Que é justamente como se faz dinheiro, porque, bom, tem pessoas lucrando, né? Como é que funciona a economia da coisa? Não é exatamente igual uma Twitch da vida, um YouTube. Quer dizer, YouTube e Twitch já é bem diferente, né? O YouTube é principalmente questão dos anúncios e a Twitch tem... as pessoas dão umas moedas, né? Uma coisa assim, eu não sei muito bem. Assim, a Twitch aceita doações, o YouTube também, né? Para as lives. Sim. Então ela já tem essas duas fontes de renda. A Twitch paga por subscrito, eu acho, subscriber, né? A Twitch tem ver. propaganda? Tem propaganda. Inclusive tá tocando toda hora aquela propaganda da série nova do League of Legends. Sim. Eu tô quase vendo só porque eu não aguento mais ver a propaganda. Cara, eu ouvi falar que é bom. Fazendo um parênteses aqui. Eu ouvi falar que é bom até para quem não joga o jogo. Mas, nossa, eu ainda tô tirando o sal da minha pele, assim, da comunidade do LoL depois. Exatamente. Não sei se eu quero entrar de novo, assim, nessas. Dá medo de entrar nesse buraco negro de novo. Mas, enfim, fechando o parênteses, né? Tá, então tem as doações, tem anúncio também, eu não sabia que tinha. Tá, vamos lá. Twitch tem a doação do Twitch, o subscriber, YouTube, doação no YouTube, né? Tem os vídeos também. Os VTubers mais famosos, eles têm canal no YouTube e tem Twitch, né? Então eles fazem as streams, depois eles jogam no YouTube, eles têm duas fontes de renda já. A maioria dos mais famosos também, eles falam inglês e provavelmente, tipo, grande maioria mora nos Estados Unidos, né? Então, a maioria deles tem mercadoria própria, sabe aquelas, tipo, camiseta com avatar dele, bolsa, bonequinho. Então, todos eles, tipo, eu acredito que tem companhias nos Estados Unidos especializadas nisso, então qualquer VTuber americano vai ter esses merch que eles chamam, né? Que é os produtos. Então tem os produtos, tem a Twitch, tem o YouTube, tem o Patreon, que as pessoas pagam por mês para receber alguns benefícios, né? Conteúdos exclusivos. Alguns desses benefícios, às vezes, são poder entrar no Discord, num Discord mais exclusivo, ou ter acesso a um encontro mais exclusivo com o VTuber. E eu acredito que eu citei todos, eu acho que é isso aí. Sim. Tem uma particularidade que eu lembro que a gente comentou que é mais... Eu acho que é mais comum para as VTubers, assim, né? Que é a questão da empresa, né? De ser uma VTuber, uma personagem de uma empresa, de um grupo de VTubers, né? Tipo, que eu lembro que tu comentou. Tem dois tipos de VTuber, basicamente, né? Os VTubers indies, digamos assim, e as de companhia, de empresa. As indie é uma pessoa que, por conta própria, investiu, comprou um avatar ou desenhou o próprio avatar e resolveu ir lá e produzir conteúdo e tá lá. Já as de companhia... Que nem eu perdido no YouTube, no Instagram, assim, tipo, tentei, fiz. Tu só responde a ti mesmo, tu é responsável por tudo e tu tem que trabalhar em tudo. Já uma VTuber de companhia, digamos assim, ela ela não é dona do avatar, então uma empresa vai ser dona do avatar e vai selecionar, numa espécie de seleção ali, a mulher ou o homem que eles acharem adequado para o papel que eles querem. E daí elas vão assinar algum contrato. Isso. E vão assinar um contrato que provavelmente faz com que a empresa tenha todo o direito ao personagem e conteúdo, e eles escolhem qual conteúdo que ela vai fazer, então ela é bem limitada nesse quesito, né? Sim.
Tu sabe de... Provavelmente ela não deve poder atuar na área, né? Depois, se ela resolver deixar de ser youtuber, ela deve ter Aham, algum tempo de não atuar na área. sim. Aí eu lembro, né, que a gente falou, deve ter umas restrições bem fortes, assim, né? Porque imagino eu que já deva ter acontecido alguma situação de, tipo, sei lá, trocar o ator, trocar a atriz, trocar a pessoa por trás da personagem, né? Já, mas geralmente trocar a voz da personagem, né? Trocar essa pessoa por trás da personagem é uma coisa muito mal vista pelos fãs. Então, Aham. dependendo do caso, é preferível tu aposentar a personagem do que tu tentar trocar a voz dela. Então, eu acho que é Sim, mais um motivo para as companhias terem bastante limitação e serem bastante rígidas nos contratos, porque sim, se todo mundo sabe que a atriz X está por trás da voz da VTuber Y, e daí ela deixa de ser a voz e ela resolve streamar por conta própria, ela acabaria, é, tipo, né, tirando dinheiro da empresa que poderia ser da empresa. Então eu acho que sim, é nesse sentido que eles limitam bastante. sim. Porque até aqui dá pra gente fazer um exercício meio de, como é que é, futurismo, sei lá, né? De pensar, tá, a gente tem atores famosos no cinema e tudo, né? Acho que de repente talvez um bom exemplo próximo que seria o Andy Serkis, né? Que é o cara que fez o Gollum, é o cara que fez o Caesar no Planeta dos Macacos. Ele fez também tem algum outro personagem assim bem, enfim, ele é famoso por usar esses motion capture, né, captura de movimento assim, para interpretar em Hollywood. E bom, o personagem em si está eternizado, né? Aquele personagem não vai morrer, tipo, ele é uma ideia, um construto, né? Ele não é uma pessoa assim. Só que, claro, em Hollywood, tipo, tu vai ter algumas pessoas, uma competência, acho que se exige uma competência maior dessa interpretação. Mas para VTuber, essa exigência pode ser menor, então até que ponto tu não consegue, tipo, eternizar um personagem e deixar várias pessoas ali, como é que eu vou dizer assim, cedendo a sua humanidade para aquela persona, né? É meio... É uma coisa muito triste de tipo de VTuber de companhia, por exemplo, é justamente o fato, né? Por exemplo, um ator que faz um personagem, faz Gollum. Ok, ele fez o personagem, mas todo mundo sabe que o nome dele, o nome do cara por trás do Gollum. Sim, Ele claro. ganha reconhecimento. Já uma VTuber aqui de companhia, ela é completamente anônima e eu acho que deve ter cláusula de anonimidade, né? Sim, Para impedir que ela revele para o público, porque tipo, se ela revelar a identidade dela, já seria um risco, digamos assim, para a empresa, né? sim, claro. Uh, então, uma coisa triste é que, tipo assim, enquanto o ator ele é dono, pelo menos, do nome dele, ele faz o nome dele, ele cresce, Uhum. uma VTuber, ela não, né? Uma VTuber de companhia, ela não é dona nem da personagem que ela faz. E diferente Sim, de um, e diferente de um filme que tem um papel, um roteiro, que tu vai ter uma improvisação ou outra no meio, sim, mas tu está seguindo o roteiro, um VTuber, né, que geralmente faz stream, não é roteirizado tudo, sim, ele coloca muito dele no personagem, né? Por mais que seja um personagem, por mais que ele tente interpretar, não tem sim, como tu fazer stream de 5, 6 horas, todos os dias sem roteiro, sem colocar parte da tua personalidade ali. sim, é. Pois é, né? Então, o que é triste é porque, tipo, tu tá, né, se tu é um VTuber de companhia, de certa forma, tu tá vendendo essa parte da personalidade tua, né? Para Aham, os outros lucrarem em cima. Ok, tu lucra também, tu tem um emprego, mas se em algum momento a companhia deixar de existir, quer dizer, não querer mais essa VTuber, o que sim, acontece? Eu não sei as entrelinhas das cláusulas, né, dos contratos, se elas têm algum direito de acesso ao personagem depois de algum tempo, mas eu imagino que não. Eu aham. chutaria que as companhias são bem filha da puta Sim. Tu e não querem. meio que pega o pior dos dois mundos, né? Porque, tipo,
não vai acontecer de, eu interpreto essa VTuber, ela não é tão famosa, mas eu interpretei muito bem, então a outra companhia resolveu me chamar para interpretar a VTuber deles. Tipo, não, né? E que nem o ator ali, bem, que nem tu falou, tipo, ela não tem parte da fama não vai pro nome dela, não tem uma parte da fama que vai pro nome dessa pessoa que está interpretando. E ao mesmo tempo, né, por ser ao vivo, por ser uma stream, não tem roteiro, então tem muito mais da tua personalidade ali, né? Tipo, é quase como se tu tivesse tipo, alugando a tua humanidade mesmo, né? Porque a gente não tem ainda o robô, uma coisa, mesmo tá, tudo bem, que a gente já consegue fazer com CGI, né, com computação gráfica, é incrível, mas imitar o comportamento humano é muito difícil. E aí tu contrata um humano para processar esse comportamento humano, essas reações. Cara, dava uma distopia forte aí, um filme tri. O mais triste, assim, aliás, o maior problema desse negócio é o lance de, tipo, se ela perder a Avatar, né? Ela vai perder meio que todo o trabalho dela. E eu imagino, né? Eu não sei porque é uma coisa também não muito antiga, essa coisa Sim. de VTuber, então Nunca, eu, pelo menos, nunca eu não aconteceu vi de casos, né? tipo. Aham. De alguma VTuber revelar a identidade dela, que ela era VTuber X e se ferrar Sim. judicialmente por isso. Eu não vi isso acontecer, mas Jogar um eu contrato imagino publicamente que na internet, assim, por acaso. eu imagino que eventualmente pode acontecer. Aham. Né, pela fé que eu tenho nessas companhias que são movidas, né, a dinheiro, né, eu não espero que tenha contratos muito humanos e Sim, que pensem, né, na pessoa, na personalidade dela, no que ela dedicou ao personagem. Eu acho que o personagem da sim, companhia, ponto, acabou. sim. Agora a gente estava falando, né? Eu estava olhando aqui as perguntas dessa parte interpretativa, né? E daí tem aqui, eu separei, né? Tipo, das principais atividades dessas VTubers na live. Praticamente, não sei, pelo que eu entendi, né? Das nossas conversas, praticamente todas elas têm pelo menos um dom artístico. Né? Olha, a grande maioria, né? A grande maioria das que são famosas mesmo, que tem fama, pelo menos um dom artístico tem. Ou é desenhar, ou é cantar. Sim. Quem não canta desenha muito bem, geralmente. Uhum. Ou fazer música, que é o caso desse que eu comentei, que não se importa tanto com a identidade, que mora lá no Japão. Ele faz Sim, música, sim. Que é o mas cara que tu geralmente comentou tem que um faz dom as desses. aberturas para outras VTubers e tudo, esse? Isso, ele Aham, faz essas aham, músicas. sim. Sim, então envolve um dom artístico aí, né? Tipo, as pessoas, realmente a gente pode dizer, sei lá, uma atriz, um ator. Eu não É vou uma... dizer que é um requisito, mas é uma característica que a maioria dos VTubers de sucesso tem pelo menos algum dom desse. Sim, E não adianta, né? São pessoas expressivas, né? Por mais que, sei lá, não cante, não desenhe, vai ser alguém que vai dialogar, gritar, falar na live. sim, sim. E, cara, isso é Isso os engraçado. famosos, né? Porque quando tu entra no Claro, universo sem a fama, digamos assim, tu tem todo tipo de gente. sim. Imagino eu que seja um mercado parecido com o YouTube e Twitch, assim, tipo, sei lá, os dois, três mais famosos ganham, sei lá, 98% de todo o dinheiro que rola no mercado e o resto, né, aqueles mercado winner takes it all, vencedor ganha tudo, assim, tipo, algumas poucas pessoas ganham muito e o resto ganha quase nada, assim. Eu acho que Imagina. funciona tipo isso mesmo. Uhum. Mas aí tu trouxe uma questão que daí pra gente entrar um pouco na psicologia, assim, né, da coisa. Falou o nome. Mas enfim. São pessoas expressivas, né? Tem um talento artístico, né? A maioria, assim, né? O cantar, desenhar e tal, são pessoas expressivas, mas por algum motivo
escolheram essa via de baixa exposição pessoal, que é o anonimato, né, que está por trás desse personagem, assim. Parece meio contraditório, né? É um pouco, né? Mas que nem a gente falou, tem os benefícios de tu ser anônimo, né? Tu tem proteção Uhum. contra muita coisa na internet. Sim. E também tem uma coisa também que seria uma vantagem de tu poder ter um avatar. Aliás, duas vantagens eu vou citar. Uma que tu pode, sei lá, tu tentou, não deu certo, tu pode criar um novo avatar e começar uma vida nova. Sim, Então, é como tu tem verdade. infinitos continues. É verdade, é Uh, verdade. e outro ponto é que tu pode fazer o avatar como tu quer, né? A gente tem limitação no mundo real, digamos assim, baseado na nossa Sim, aparência, no nosso dinheiro, de quanto que a gente consegue gastar na aparência, ou quanto que tu consegue se cuidar. Agora, se tu vai fazer um avatar, um personagem, tu pode ser o que tu quiser. Tu pode ser um pode ser uma raposa, um cachorro, um leão, pode sim. ser um fantasma, um demônio, um anjo. Qual que é o exemplo assim, mais maluco esteticamente assim, que tu poderia citar? Assim, tipo... Deixa eu pensar. Tem bastante coisa. Iron Mouse é um demônio. Tem um outro Aham, cara que eu vi que ele é um robô. aham. E daí tu pensa assim, tu cria um avatar e tu tem um avatar pra vida toda? Não, a Iron Mouse já trocou de avatar várias vezes. Todos eles, Sim, conforme eles vão ficando mais famosos e tem mais dinheiro para gastar, eles vão cada vez pagando artistas para fazer avatares mais elaborados, né? Eles seguem a mesma sim, temática, mas é o mesmo personagem, mas é uma outra releitura, né? São gráficos melhores, digamos assim. sim. Imagina que, Tem sei lá, se tu uma. fosse um ator, vai usar sempre a mesma roupa em todos os filmes. Não dá, né? Não, não, eles Tem têm um inclusive várias apelo formas, né? nessas. Aham, Tem inclusive uma que é bem interessante, que é Zentreia, eu não sei exatamente a pronúncia, aham, mas é um dragão, né? Um dragão fêmea. Só que aham. esse VTuber em específico, ele não revela nem a voz dele. A voz é toda digital, ele usa programa para falar, Ah, tipo a voz do aham. Google. Uh, Sim, daí a gente entra no talento artístico, ele usa uma tecnologia para fazer track das mãos e ele toca bateria de vez em quando nas streams. aham. Uh, e ele tem várias formas, tem a forma tipo uma forma mais humanoide, fêmea, tem uma forma que é mais um monstrinho. Tem várias Sim, formas que ele coloca, dependendo da live. sim. Aham. Pô, cara, isso é legal, isso é muito interessante, porque assim, né? Pelo menos duas coisas que eu consigo pensar aqui, né, na hora. Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, reconhecidamente um bom ator, sei lá, um Anthony Hopkins, um Johnny Depp, sei lá, né, uma pessoa reconhecida, assim, que tem um poder de atuação muito grande, né, mas ela tem limitações físicas, né, por exemplo, não dá para tu botar o Anthony Hopkins para interpretar um Batman, sabe? O Sir Ian McKellen lá, o Gandalf vai interpretar o Batman agora, sabe? Tipo, não dá, né? Agora, Não rola. se tu tirar essa parte física e, digamos, né, for fazer todo o personagem ali digital, tu consegue, teria como, né? Com motion Sim. capture, com tudo, tipo, de tu usar, sei lá, as expressões faciais e a voz do Sir Ian McKellen e pegar um artista marcial, uma outra pessoa para tipo fazer os movimentos, as cenas de luta, né, do Com Batman, certeza. tipo, é uma limitação na vida real, né? O teu corpo, assim. E a outra coisa que É. eu Não, inclusive é equivalente a tu dublar uma animação, né? Tu pode colocar sim, um ator para voz e tu pode usar outros autores de referência para parte física. sim. Nesse ponto está muito mais próximo da animação mesmo, seja, né, da animação oriental ou ocidental, assim, realmente. A outra coisa que eu pensei foi também, né,
da estética, né? Porque, não, como é que eu vou dizer assim, né? Vamos ser politicamente corretos aqui e falar, tipo, não pode julgar o livro pela capa, não dá para julgar as pessoas pela né, beleza, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Só que assim, a psicologia vai falar e já falou em vários momentos, né, que tipo tu ser, como é que eu vou dizer, tipo considerado bonito pela, né, ou bonita pela maior parte da população, ter a beleza ser padrão assim, né, da sociedade, isso te dá vantagens. As pessoas reagem de forma diferente a ti, né, quando tu interage com elas, tu pergunta alguma coisa, tu fala, tipo, a beleza é meio que assim, ó, quase que um hack, assim, um potencializador de todas as tuas capacidades e características e adjetivos, né? Então, não é, claro, tem a questão do dinheiro e do quanto atores e atrizes de Hollywood investem para continuar bonitos, mas ao mesmo tempo, né, exige um mínimo de, digamos assim, um mínimo de beleza te ajuda muito a ocupar esse espaço, né, no mercado. E para VTuber, não. Para VTuber, sei lá, eu posso não ter uma orelha, eu posso ter, sei lá, metade da cabeça, porque eu não sei, né? Ou pode ser que nem Iron É, Mouse, que tipo, mas é tem. interessante que como tu falou, né, que os atores eles investem e tal, investem em corpo, investem Sim, em plástica. Os VTubers também, né, conforme eles vão ficando famosos, eles investem em artistas para criar modelos 3D ou modelos 2D melhores para eles. sim, exato, Então, com certeza, a aparência não só influencia, como aqueles que se mantêm no topo, eles estão sempre melhorando, né? Estão sempre cuidando desse aspecto do sim, personagem deles. sim, sim. É, tipo, ainda está presente esse fator estética, mas ele funciona com regras completamente diferentes, né? E eu lembro que eu tava olhando os vídeos, assim, e daí tinha, tipo, tinha umas personagens que eram mais, tipo, bonequinha, fofinha, assim, meio, tipo, mais infantil, digamos, né? E ao mesmo tempo que nem tinha outros personagens que, tinha uns peitão, tinha a física, assim, dos peitos, tipo, virava e fazia e tal. O resto do corpo, sei lá, não importava muito, mas a física dos peitos era, tipo, top, assim, Sim. tá ligado? Tem Tipo, personagens avantajados. é que, sei lá, a realidade, né, não é assim, a gente tem algumas limitações um pouquinho maiores, eu acho. É, vai tudo do, né? Que nem eu falei, o Avatar ele é uma temática que a pessoa escolhe, né, quando ela vai fazer o VTuber. Então, Sim, se sim. tu faz um avatar mais infantil, geralmente vai ser uma pessoa mais infantil que vai estar ali Uhum. por trás, vai ter uma voz mais fina, vai ser mais, sei lá, reclamar quando perder o jogo, vai agir de forma mais infantil. Sim, sim. Já uma pessoa, sei lá, que escolhe ter uns peitão, provavelmente vai fazer piada erótica e coisa assim. Uhum, uhum. E aí a gente entra, né? E aí dá para entrar na questão das, do paralelo com a sexualidade e com a pornografia, né? Porque que nem a gente conversa, aquela, né, rule 34, né, a regra 34. Se existe pornografia daquilo. Se hoje em dia o pessoal usa software para botar a cara de atriz em estrela pornô, em estrela de vídeo pornô, né? Pô, se a coisa é desenhada totalmente gráfica, assim, tipo, fica mais fácil ainda, né? Se tu quiser fazer alguma coisa tipo um conteúdo adulto daquele personagem que não é necessariamente para conteúdo adulto, né? Sim, sim. Inclusive, uma das coisas assim que acontece muitas vezes em stream é as VTubers revisarem as fanart erótica delas mesmas. Então, elas fazem uma piada dentro desse tema. Sim,
Sim. Mas realmente existe essa coisa. Eu diria que em praticamente quase todas as VTubers, tanto de companhia quanto fora de companhia, quanto indie, elas Aham. têm isso. As de companhia, obviamente, é uma coisa muito mais discreta, Sim. muito mais novela da Globo ali antes das 10. Aham. Sabe, tem putaria, mas tá sob controle, tá aceita Sim. pela lei ali. Sim. Mas já as VTuber indie não estão nem aí, elas fazem o que elas querem. Sim, as VTuberIndie já é verdades secretas, já é multishow depois da meia-noite. Já... Elas só precisam se preocupar com as regras da Twitch lá pra não tomar um ban. Pô, mas isso é Por passar engraçado. muito dos limites. Isso é engraçado eu tô falando agora porque, tipo, as de companhia é mais polido, mais contido, digamos assim, né? Mas existe, mas tá, né? Porque não sei se é uma coisa também muito ocidental, mas de forma geral, nenhuma companhia que está relacionada a conteúdo adulto, a pornografia ou algo do gênero, né? Tu vai ter aquelas, sei lá, marca de biquíni, de coisa assim, mas tipo, marca de biquíni é biquíni, praia, não sei o quê, por mais que tenha sexualidade ali no meio, não tem sexo, né? Fica bem, essa linha fica bem clara, né? Agora, Sim, as coisas são bem divididas, né? sim, agora nessa questão realmente, tipo, já teve alguma treta, já teve alguma coisa assim, tipo, não, essa empresa aqui não tá curtindo, essa empresa aqui tá, sei lá, tirando conteúdo que o público tenha feito, alguma coisa do gênero, assim. Eu não sei dizer, eu não acompanho muito VTubers, né, de companhia. Aham. E como eu tô mais recente, eu não sei dizer se teve algum escândalo desse tipo, mas eu imagino que seja possível, assim, talvez não Sim, uma coisa que tenha ficado pública, mas eu imagino que se a VTuber ela passar dos limites ali, ela provavelmente vai tomar um puxão de orelha ali do chefe. sim. Porque agora eu lembrei também que nem a Jennifer Lawrence, aquela época que vazou o nude dela, vazou não, né? Parece que o celular dela foi hackeado, uma coisa assim. E aí, tipo, deu aquela coisa, né? Tipo, não, tira do ar, bane, não sei o quê. O pessoal, tipo, indo atrás e se livrando dos arquivos, né? Mas imagino que não tenha tanto essa caça às bruxas, assim, com relação à pornografia, assim, né? Dessas VTubers. Não, eu acho que nesse caso a caça às bruxas seria mais intensa se descobrissem, por exemplo, uma identidade ali por trás da VTuber. Seria algo mais Aham, próximo disso, sabe? sim, Que teria a possibilidade dela ser cancelada se descobrissem que ela é muito diferente do avatar dela. Aí sim, provavelmente as pessoas iam ficar, meu Deus, eu fui enganada. sim, Tipo, isso é falso. Porque por mais que tu tenha um avatar ali, tu esteja. Não, o avatar não é teu personagem, não é todo mundo que consegue separar essas duas coisas. E sim. Se espera uma se similaridade, tem né? uma discrepância. Se tem uma discrepância muito absurda entre o avatar e a pessoa, eu acho que Sim, muita gente vai se frustrar. Então, eu acho que esse seria o maior perigo de cancelamento de um VTuber, seria perder esse anonimato, assim, ter perdeu o essa anonimato. característica tão diferente. Tanto que agora eu lembrei de uma coisa que o VTuber esse que eu falei que não se importa com a identidade, eu até vou falar o nome dele, ele é pouco conhecido. Dá famas aqui, né, desses milhões de viewers, pra ajudar o cara. Uhum. Agora ele os meus 40 inscritos aqui, vai ganhar metade dos. É Lord Athelstan, o nome dele. Uhum. Uh, ele tem um avatar dele também, é um demônio lá e tal. Sim, E ele, tipo, o avatar dele é um personagem bem forte, assim, um demônio com muitos e muitos músculos ali, com, tipo, a tipo barriga eu, de assim. tanquinho exposta.
Ah, E não, daí uma não. das coisas que ele disse também, que tipo, que eu assisti uma conversa dele, se eu não me engano era Iron Mouse que estava entrevistando ele, Ah, e em algum momento falou assim, tu não se importou com esse lance da tua identidade ter sido revelada? Como é que tu lida com isso? E daí ele falou, não tem problema nenhum, porque a verdade é que o meu avatar é muito parecido comigo. Eu já postei umas fotos no Instagram, não sei o quê. Inclusive, eu tive que ver a foto do Instagram para comparar, né? Porque o avatar do cara é um monstro super forte, com Aham. uma barrinha de tanquinho ali que não é six packs, é, sei lá, É. eight packs, Aham. nine packs. Daí eu pensei, pô, não, eu tenho que ver esse cara. O cara tá dizendo que é igual ao avatar. Sim, E daí eu a fui barriga checar do e. cara é uma folha quadriculada, de caderno quadriculado do colégio, né? Não é só seis É, goma. daí eu tive que checar, eu tive que ir no Instagram do cara e olhar, não, vem cá, qual é que é desse cara? Aham. Mas, olha, eu não contei quantos packs tinha ali no coisa, mas o cara realmente era desses de academia, esses ratos de academia, Sim, e o cara era bem sim. forte. Se não era Então eu mais que a acho que quantidade de dedos numa mão, era próximo. é, então eu acho que uma das coisas também que agora eu lembrei, né, foi Uhum. justamente isso, um dos motivos para esse cara não ter se importado tanto é que, pelo menos na Sim, cabeça dele, ele não é tão distante do avatar dele. sim, Então, se ele não é sim, tão distante do avatar dele, ele não tá enganando tantas pessoas assim. sim, sim. Agora, se tu tem uma personagem que tem, sei lá, uns peitos enormes, e daí É um a tiozão, assim, do mar, com um um barrigão de tiozão e chope, tal, assim, meio careca. eu tenho certeza que vai causar bastante impacto. Sim, sim. Pô, Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no mundo das VTubers, né? Uma coisa que eu tenho visto cada vez mais é justamente isso. São personagens que tu vê que a voz deles são masculinas, mas a aparência é feminina. sim. Pois é, isso eu ia perguntar também, né? Porque assim, a gente até brincou, né? Tem um amigo nosso que fazia personagem feminina no Tibia e virava a namorada dos caras e não sei o quê, e pedia item e fazia os negócios, e usava esse feminino assim na internet, principalmente que é raro, né? Principalmente nesse meio dos jogos e tal, para tirar algumas vantagens assim, né? E a gente sempre brincou, né, que ele era um trans virtual, assim, né? Uh, mas aí, claro, era muito na brincadeira, assim, né? Mas quando a gente está falando de VTuber, talvez a coisa fique realmente um pouco mais séria, né? Tipo, com relação realmente à imagem corporal, ao que a gente gostaria de ser, né? E o que a gente, digamos assim, realmente, o corpo que a gente realmente tem e o corpo que a gente gostaria de ter, né? Talvez esse seja um conflito ou como é que eu vou dizer, tipo, uma área nublada, assim, muito mais importante, né, do que em outros contextos da internet. A gente está falando de realmente interpretar um personagem, né, por longos períodos de tempo, seja 6 horas streamando, seja anos fazendo aquele personagem, né, aquela personagem. Então, o quão comum é essa prática e se tu acha que tem alguma coisa relacionada à imagem corporal ou se está, de repente, mais relacionado ao mercado, ao que as pessoas querem ver. Bom, eu acho que tá relacionado ao mercado, porque o mercado é mais feminino, né? Tipo, ele tem mais espaço para Sim, VTubers femininas. sim, Mas também eu acho difícil alguém criar um avatar puramente pro mercado. Porque sim, é uma coisa muito pessoal, sabe? Tu não vai. Pelo menos, assim, eu dei uma pesquisada por cima. Até. Avatar não é uma coisa assim tão. Sei lá, tu vai no mercado e compra um avatar ali. sim. Inclusive Ah, dá tu, para contar, né, que a gente estava cogitando fazer esse vídeo com avatares, né? Tipo,
Sim, como sim. VTubers, Tem mas avatar. Tem avatares gratuitos, assim, digamos assim. Quer dizer, gratuito não tem nada, mas tem avatares, assim, mais acessíveis. sim, mas E tem... mas, assim, a maioria do que eu pude ver do mercado é que tu tem que contratar um artista. Se tu quer ter um avatar com ter direitos autorais, poder fazer conteúdo em cima, tu uhum, precisa contratar um artista ou ser um artista. E sim, daí tu vai modelar ou tu vai pagar um artista para modelar o personagem conforme tu quer. E como é um processo tão pessoal, uhum, né? Tu não pode ir numa loja e escolher, eu quero um desses aqui. sim, sim, Eu acho que não tem como alguém pegar e dizer, eu vou escolher puramente pelo mercado. sim. Não é que nem, Pelo sei menos, lá, vestir uma fantasia de fada, de princesa, de noiva, sei lá, no carnaval, ou fazer uma personagem feminina, que nem o nosso amigo, puramente com o intuito de tirar vantagens disso, assim, né? eu acho que o cara pode ter ideia, entendeu? Tipo, eu vou fazer isso porque eu quero ter vantagem no mercado, mas ele vai ter que botar alguma coisa dele no personagem, né? A Sim. menos que ele deixe o artista botar 100%, mas... Não, e se fosse algo tão superficial, tipo, tu não ia conseguir interpretar tanto tempo assim e fazer. Se, Simplesmente não daria certo, né? Ia ficar uma é, coisa eu imagino que deva ter um estranha, não ia conflito ficar de natural. personalidade significativo, assim, sabe? Uhum. Então, tem esses dois lados, assim. Eu acho que todo mundo que faz um personagem bota alguma coisa dele no personagem, por menos que seja, assim. Ele vai ter que chegar pro Sim, artista e dizer, eu quero um personagem feminino. sim. Só de ele dizer isso, ele já disse alguma coisa, né? Pô, Freud ia se fazer com essa galera, né? Porque, Pois é. olha, ainda mais o Freud que construiu toda a teoria dele em cima de sexualidade e tudo, e ainda, né, tipo, essa liberdade para, digamos assim, assumir o formato, o corpo de qualquer, né, realmente uma liberdade extrema, né? Tu não vai fazer, sei lá, uma gosma, um negócio, mas tu vai fazer alguma coisa meio humana, pelo menos acredito, né? A maioria. Mas é uma liberdade muito grande para tu criar a tua imagem, para tu expressar a tua imagem, né? Então, eu, E uma coisa que eu vi dos avatares, assim, que normalmente, tipo, né, pela voz tu percebe que é alguém do gênero oposto ao sim, personagem, eu percebi que eles não fazem questão de tentar disfarçar a voz ou de esconder. Muitas sim, vezes na própria descrição dos personagens eles dizem, eu tenho a voz grossa mesmo porque eu nasci no corpo errado, sei lá, fala um negócio assim. sim, Então, tipo, sim. eles Eu sou um não... demônio, afinal de contas, tipo, pô, sabe, né? Eles Sei lá. não escondem. Sim, Talvez tenha quem esconda, né? Tem software para mudar a voz e tudo, apesar que mas em não questão de fica perfeito. tecnologia, mudar a voz deve ser bem difícil, né? Mas não tanto, né? Por exemplo, aquela personagem que usa a voz do Google lá, ou uma voz parecida, tipo, não tem como tu Assim, saber se é sim, homem ou mulher, mas tu mas sabe que é tu uma coisa sabe que não robótica. é, mas tu sabe que não é a voz original, né? Sim, é. Daí Uhum. tu fica imaginando o que é, E daí mas vai tipo, e daí vai a regra da internet, né? Todo mundo é homem sim, até que se prove o contrário. é, daí se tu, mas tipo, existem softwares, inclusive uma época eu jogava com um amigo meu e ele tinha um software no computador dele, que eu acho que veio com o computador, que trocava a voz dele, sabe? Daí de vez Sim. em quando ele trocava a voz no chat pra zoar, assim. E tipo, tinha Ah, vozes que eram bem óbvias, assim, que não eram, uhum. que eram falsas, mas tinha vozes, assim, que eram muito boas. Tinha, sei lá, ele tinha Sim. uma voz tipo, de um velho, assim, que era muito perfeita, a voz oscilava como se ele fosse velho. Aí tinha Uhum. uma voz de criança que deixava a voz dele mais aguda, e daí parecia uma criança. E Uhum. olha, eu não tenho certeza se eu conseguiria diferenciar se eu não tivesse o contexto ali Sim, da sim. brincadeira. Então, isso há anos atrás, tá? Uns 2, 3 anos atrás, talvez mais. Uhum. Então, se já tinha uma tecnologia assim naquela época,
o que não tem hoje em sim, dia, entende? E era um software sim. gratuito que veio no computador dele, imagina o que não tem pago. É verdade, é verdade, é verdade. Então, não dá para tipo, dizer, não, tu perceberia, não, com a tecnologia que tem hoje, tu Sim, consegue mudar tua voz e eu diria que daria para criar um personagem completo, né, sem falhas, digamos assim, visíveis sim, externamente. sim. E aí, Pode criar o agora, tipo de personagem que tu quer. sim. E aí, agora eu tava pensando, né? Tipo, eu tava, sei lá, meio tentando guardar, assim, eu acho a cereja, para mim, pelo menos, é a cereja do bolo, assim, a parte mais interessante, que é essa relação com o público, né? Porque, que nem tu falou, tem a questão do anonimato, mas ao mesmo tempo, quando descobrem, se descobrem, e é muito diferente, o pessoal não gosta, né? Tem essa não dá para dizer que não tem essa intimidade, essa relação pessoal, né, com né, do público, de quem está assistindo, com a personagem e através dessa personagem com, né, a pessoa que está interpretando atrás, assim, né, como se fosse a gente vai ter um mediador tecnológico aí, que é, né, o vídeo, mas a gente vai ter um mediador simbólico também, que é o personagem, né? Eu não sei se faz Sim. sentido, assim, como é que funciona, assim, sei lá, essa relação. Eu não tô há tanto tempo, né? Que nem eu disse, eu não frequento os Discord, né? Sim. Não, mas Então para eu nós não. aqui, tu é o especialista, a gente não tem nenhum compromisso Só. com a verdade. Pois é. Falou com certeza, é verdade aqui, tá? Não vale Tá, procurar no assim, o Google. que eu vejo da interação, a interação do chat, né? Tem uma interação, mas o que acontece é que como o chat, tipo, sei lá, por exemplo, uma VTuber tá streamando e tem 8.000 pessoas vendo ela. Uhum. Dessas 8.000, algo, sei lá, eu chuto que uns 30% vão escrever alguma coisa no chat. Sim, Então tu tem um chat muito rápido passando na tela e a VTuber ela vai ver tipo uma ou outra mensagem que vai chamar a atenção dela. sim. Ou quando muito alguém paga para ter um destaque na mensagem ou mandar uma mensagem de voz. Ah, Então o sim. relacionamento dela, né, normalmente é isso, entendeu? Ela vai ser algumas coisas soltas no chat e quem pagou para mandar alguma mensagem para ela mais direto. Sim, Eu sim. ainda não vi nenhuma mensagem, né, alguém que tenha pagado para mandar uma mensagem completamente negativa. Eu Aham. não sei se existe algum tipo de filtro também para caso alguém revise antes a mensagem, antes dela ser exposta ali, né? Sim. Eu sei que tem moderadores e coisas do tipo, mas eu não sei se eles revisam essas mensagens. Mas Deve eu ter não até vi para nenhuma proteger mensagem questão de muito. anonimato, será que não? Tipo, imagina tu chega lá, manda uma mensagem de voz que eu tô gritando o nome da pessoa. Pois eu não sei. Porque eu não sei, eu realmente não sei como funciona. Uhum. Mas eu não vi nenhuma mensagem negativa sendo expostas, assim. Né? Geralmente quem paga só, tipo, é fã que elogia, diz que ama, não sei o que, blá blá blá. Sim, No máximo fazem uma outra pergunta ou comentário e termina sim. por aí. Então, eu diria que uma coisa assim que acaba acontecendo é que a VTuber, ela não. Todas as pessoas do chat acabam virando uma espécie de entidade. Eu já vi mais de um. Não VTuber, mas streamer em forma geral dizer que o chat é uma entidade, não é uma pessoa, não é várias pessoas, Uhum. é um ser. Sim, é o inconsciente ou consciente, sei lá, coletivo, né? Ali. Isso, é. Pô, pô, o Então assunto é um ser ficou que. mais interessante agora ainda. E não é um ser normal, assim, é um ser que, tipo, cada chat vai refletir o streamer que tá ali, né? Então, Sim, se um streamer atrai pessoas mais parecidas com ele, né? sim, O chat vai ser mais parecido com ele e vai se comportar de uma forma mais X. Então, por exemplo, tem um VTuber que ele é bem caótico, assim, bem polêmico, ele gosta de trollar os outros, ele invade as strings dos outros VTubers, assim. Ele manda o chat dele lá invadir e dizer uhum. alguma coisa aleatória para trollar o cara. Esse cara aí,
ele tem um chat que é super organizado, entendeu? Ele consegue mobilizar 400, Sim. 500 pessoas para chegar numa outra stream e tudo falar a mesma coisa e trollar o cara da mesma forma. Sim. E ninguém dedura ele, entendeu? Tipo, todo Uhum. mundo colabora ali. Então, Sim. um cara que consegue mobilizar isso, Pô, o chat dele não é um chat normal, é um chat que sincroniza com ele. Sim, Então, sim. um dos últimos vídeos que eu vi dele, ele tava, tipo, fazendo isso. E daí os streamers que já estão acostumados com ele, né? Ele sempre sacaneia os mesmos. Eles, sei Uhum. lá, passavam 5 minutos e ele, tá, é o fulano. Só o fulano é tão. Só o chat do fulano é tão organizado assim para fazer esse tipo de ação. Se fosse um pouco Sim, mais desorganizado, eu não ia suspeitar dele, mas sim. como tá tão elaborado esse ataque aqui, eu tenho certeza que é o Ciclano. Pô, eu ficaria com medo disso, cara, porque vamos pensar assim, né? Eu tô botando minha personalidade ali naquela stream, naquele vídeo. E aí, de repente, aparece alguma coisa nesse chat, nessa entidade aí, que é o chat, que, sei lá, eu não me identifico, ou não gosto, ou me sinto agredido de alguma forma. Tipo, o quanto daquilo ali também sou eu que tô passando, né? Aquela velha história, as pessoas, tipo, né, não, como é que é? Não faz com os outros o que tu não gostaria que fosse feito para ti, né? Uma coisa assim, sei lá, tem pessoas mais incisivas, assertivas ou mais agressivas, assim, que se sentem muito mal, se sentem muito ofendidas se tu é mais agressivo com elas. Então, imagina se tu tá ali no teu chat e de repente vem tu começa a ver, assim, que tem uma coisa que vem ali e que tu não te identifica tanto, mas tu sabe que tem uma projeção, uma interpretação do outro ali junto naquilo. Pô, deve ser meio. Eu ia ficar meio bolado, eu acho. Mas não sei se já teve alguma coisa do gênero, se, tipo. Geralmente os chats eles são comportados, digamos assim. Se eu tivesse que dar uma tendência neles, eu diria Uh, neutra, boa, variando de entre neutra. lawful neutro ou lawful good, assim. Porque o que acontece? Não, sem ser lawful, é caótica, é sempre caótica. É sempre caótico, Mas, tá, é, tá. mas é chaotic neutral e chaotic good porque o evil tem moderador que vai lá e bane o cara. Então, Sim, sim. eu ainda, né, como eu acompanhei só VTubers grandes, eu não vi nenhuma que não tivesse moderador no chat. E eles não têm um Sim, moderador, né? Eles têm uma equipe de gente sim, até para que conseguir vai. acompanhar, né, o volume de mensagens e de tudo. E esses moderadores, eles vão polir o chat, né? Eles vão cortar o evil ali no chat. Mas, eventualmente, né, eu acho que eventualmente os streamers eles recebem umas mensagens assim, tipo, ruim, e tu Uhum. vê que é muito mais fácil para eles ser afetado por uma mensagem ruim. Tipo, eles podem receber 500 I love you, né, coisa do tipo, Ah, mas aham. tu recebe um comentário ruim ali, tipo, tu vê que muitas vezes dá uma balada neles ali. Sim. Cara, é interessante tu falar isso, porque tem pesquisa e fala muito, né, com relação a esse viés de atenção, tanto, tipo, para pessoas com fobia, por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem fobia social, vamos aproveitar o termo e falar fobia social, né? Essa pessoa, ela tem muito mais competência em perceber sinais negativos ou dúbios das pessoas com quem ela está falando do que sinais positivos, assim, né? Sinais de que a pessoa está gostando, assim, né? Dessa interação. Então, tem essa questão do viés de atenção e tem também a questão de memória, né? A gente tende a lembrar mais das situações ruins e traumáticas porque elas são essenciais para mecanismos de defesa futuros, né? Então, uh, de repente, esse anonimato, ele também funciona como uma linha de defesa com relação a isso, né? Porque qualquer coisa sei lá, tá, VTuber de empresa, não sei, mas VTuber independente, se quiser, se der sei lá, alguém falar um negócio muito ruim, der um pânico, sei lá, tu pode largar tudo ali e viver a tua vida, né? Sim, sim. Não, com certeza é mais um escudo, né?
Sim. contra o ódio da internet, né? Mas essa questão delas se importarem mais, sei lá, em ver uma mensagem negativa ali no meio, eu acredito que tem a ver com essas coisas que tu falou, mas também tem a ver com o contraste, né? Simplesmente, tipo, se tu põe uma folha branca e coloca um ponto preto, ele vai contrastar, ele vai se destacar. Então, Sim. o que Sim. acontece? Todo mundo elogiando ela, e de repente, tipo, alguém vai lá e fala alguma coisa ruim, Sim. aquilo ali Fala, vai brilhar, tipo... né, na tela dela. Aham. Ah, teu Então, avatar tá assim, meio lagado aqui. Tipo, sei lá. tipo, que avatar horrível esse teu avatar novo, eu gostava mais do Aham. antigo. Nossa, bah, gostava mais do antigo, deve ser. Cara, já é ruim quando tu corta o cabelo, faz a barba e alguém fala assim: ah, pô, legal, ficou diferente. E tu vê assim, tipo, preferi o antigo. Sim, eu vi que é uma reclamação constante dos youtubers que eles trocam de avatar e daí tem sempre alguém Que não que não gosta. curte o avatar e daí eles ficam tipo, porque eu faço avatar pra mim, porque não sei o que, eles ficam meio Aham, se aham. mordendo por causa do um cara que não gostou do avatar do outro. Mas, Sim, mas, sim. né, é triste, porque por mais que eles digam que eles fazem pra eles fazem para pro público também, né? É uma Sim, forma sim. deles se expressarem com o público, e daí não É, adianta, eles sempre não vão agradar alguém. E daí é o que é, acontece. é uma relação, né? Sempre vai ter os dois. Tu não vai dizer que é só para mim. Não. Uh, putz, eu tinha pensado numa coisa para continuar, mas. Ah, tá, lembrei. Até para recapitular, assim, né? Desse. Que nem tu falou, tipo, as pessoas pagam, às vezes, normalmente quem paga para mandar uma mensagem é super fã, é uma coisa, né, tipo, te amo, adoro teu trabalho, é super chover elogios, assim, né? Uh, com relação, tipo, a fanzice, tu diria que a comunidade VTuber, sei lá, tem uma fanzice maior, assim, do que, sei lá, talvez outras comunidades de, sei lá, fãs de ator de Hollywood, fã de cantor de música, né, cantor, alguma coisa assim? Ou tu acha que tá mais ou menos na mesma coisa? Eu acho que. Eu acho que assim, os atores famosos, eles têm fãs bem psicopatas, né? Tipo, a gente só não escuta falar tanto, né? Sim, Mas sim, porque eles não andam no meio, né? Dos humanos normais. Eles, tipo, vivem dentro do mundinho deles ali em Hollywood, das festas chique, coisa assim. sim, Então, é, é aquela coisa, sabe? Tipo, o ator que só se relaciona com outros atores, que tem amigos outros atores. sim, Eles se isolam, e isso meio que acontece em tudo, com o VTuber também. Tipo, os VTuber se relacionam mais entre eles, sim. né? Aquela coisa de fama e de gente com dinheiro. Vai criando círculo. Vai criando. Mas o que fala? Não, eu ia dizer, tu falando dos círculos, né? É realmente assim, né? Vai criando círculo não só de tipo dentro e fora, né? E esses círculos irem ficando cada vez menores, assim, né? Mas também dessa barreira, né? Tipo, bom, tu tá fora, tu tem outra vida, eu tenho essa, né? Tipo, eu tenho uma vida diferente da tua, realmente esse distanciamento, né? Por isso até, se a gente for ver, né, o Keanu Reeves é uma exceção lá, tipo, olha o Keanu Reeves andando no trem, o Keanu Reeves andando na rua, sabe? Tipo, o cara indo... Sim. Faz parte do persona dele também, né? De certa É, forma já. é, Mas, assim, eu não sei, sabe? Eu me sinto inclinado a dizer que não. Os fãs de VTuber são mais fanáticos, são uns otaku doido e tal. Mas. Eu não sei, eu lembro do, sabe? Tipo, tu volta na história lá, tem os caras que sequestram artista, que são fã de artista, que ameaçam artista, sim, matam artista. Então, tipo, eu acho que, né, todo meio tem o seu, sim, seu doido aí. Vai mudar, né? Uma outra característica do doido, sim, mas, tipo, a loucura é mais ou menos a mesma, assim. sim. É aquela coisa, Então, só existe há menos tempo essa comunidade, então ainda não teve, como é que eu vou dizer, não deu o azar de ter esses psicopatas, assim, né? Tipo, pô, banda, é, ator existe há muito tempo na história, então a probabilidade, digamos assim, de ter alguém que vai cometer um ato extremo
Apesar de ser a mesma, como o tempo é maior, aconteceu mais vezes, né? E por exemplo, tem um VTuber que eu acompanho que é o Nux, aquele que eu falei que tem o chat organizado lá, que gosta de trollar os outros e tal. Sim. Ele no último vídeo aqui, que é bem recente, ao tempo de agora, né? Uhum. Para quem está Ele vendo tava essa contando do. gravação no lançamento e não anos É, depois. o, ele tava contando de um caso, que, tipo, mandaram um e-mail falso para ele, dizendo que ele foi aceito no grupo Vishoujo, que é um grupo de VTubers lá. Sim. Só que ele disse que ele nunca se inscreveu nesse grupo, então ele já ficou, Uhum. estranho. E daí ele foi lá e foi investigar, ele tem uns amigos que, tipo, fazem essa parte, eu não sei quão jornalistas de verdade eles são, mas eles fazem um papel meio jornalista investigativo, assim, eles investigam Sim. uns golpes, umas fraudes no YouTube, que alguns YouTubers fazem. Então ele é tipo uns YouTuber investigativo, assim. Uhum. Daí ele tem uma amizade com esses caras e ele tem uma vibe dessa, assim, geralmente quando acontece alguma coisa, assim, ele é o cara que vai lá se mobilizar e tal. Então ele Sim. contatou a Vishojo lá, a companhia original, eles viram que o cara era um falso, e esse cara, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava mandando um monte de e-mail falso para Uhum. vários VTubers, dizendo que eles foram aceitos na companhia X lá. Sim. Só que é falso, e daí ele cobrava as informações pessoais, então, na verdade, o que esse cara estava fazendo? Era revelando a identidade dos VTubers, que é uma das piores coisas que Sim. pode fazer. Sim. Sim. Então eu diria que isso é uma espécie de fã psicopata, assim, o cara em Sim. algum Ele. momento se distorceu e resolveu alimentar o ego dele, já que ele não consegue se sentir Sim. satisfeito interagindo com as VTubers, eu acho que ele se sente satisfeito revelando elas e fazendo elas sofrerem, Sim. sei lá. Está indo contra um valor central, né, um pilar central da comunidade, que é o anonimato desses atores e atrizes. Né? E daí o Nux foi atrás desse cara aí e, tipo, Cagou ele a pau. encontrou áudio desse cara se gabando. O cara tinha um Ah, chat ele tinha um canal de Discord onde ele se gabava de ser de revelar a identidade das VTubers. Ele fazia uma sim. coisa que eu não entendo direito esse termo, talvez tu esteja por dentro lá, que é o termo swatting, que pelo que eu entendi, Ah, sim. ele pegava a identidade da VTuber e de alguma forma ele conseguia fazer a polícia ir até a casa dele, a SWAT, lá nos Estados Unidos, no caso, Sim. e, Sim. tipo, arrombar lá tipo, prender, sei lá. Então, ele se gabava dessas duas coisas, né? De revelar a identidade e de Sim. mandar a SWAT lá para atacar a casa da pessoa. Ah, pior que teve Daí, uma época nos Estados Unidos que era um problema isso, porque, tipo, eu acho que eles deviam ter alguma política do tipo assim, sei lá, tu informa que, cara, tem uma pessoa que foi sequestrada e tá na casa tal, e tu, sei lá, sabe que a pessoa foi sequestrada, alguma coisa assim, recebeu uma mensagem de que. E aí a polícia dos Estados Unidos, muito, muito política que é, chegava com o pé na porta e tudo, e tipo, e o pessoal fazia isso mesmo, assim. e é um grande problema porque põe em risco a vida das pessoas ali na casa, né? Se a Claro, pessoa se né? mexe da forma errada, ou se Sim, assusta, ou sai correndo, daqui a pouco leva um tiro nas costas, tá doido? sim, Então, é justamente isso. Teve casos desse caso específico, né? Que o cara enviou esse contrato falso, pegou informação de VTubers muitas vezes pequenos, VTubers que recém começaram ali, aham, tem, sei lá, 30 viewers, e daí eles recebem um e-mail dizendo que eles foram aceitos num grupo grande, onde, sim. tipo, o VTuber menos famoso tem 5K de view numa stream. Eles ficam emocionados, vão lá, passam as Ah, informações deles pessoais imagina. nos contatos, e daí Sim. depois, né, só tem os posts assim, o primeiro post, hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu fui aceito no grupo tal. E daí no outro Aham. dia, tipo, a polícia invadiu a minha casa, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô assustado. Nossa, Tipo, cara, imagina que horror, foda, mano. cara. Tá louco? Sim. O que Então, justifica, né, até lá do início a questão do anonimato, né, da segurança, tipo, que na pois é, eu internet. realmente não sei como é que funciona. Tu liga nos Estados Unidos e diz, fulano é terrorista, e daí a SWAT invade a casa do cara. Que merda é essa? Cara, parece que é mais ou menos isso, meu. Eu não sei também. Tipo, Não, vamos combinar, se fosse aqui no Brasil não ia dar nada, né? Ia ligar lá pro.
Quer ligar lá pra delegacia ali, ô meu, seguinte, tô invadindo a casa do cara. O policial, tá? Uhum. A gente tá enviando uma viatura aí, ok? Estamos Tá, enviando ok. E daí viatura. o cara espera e não vem, né? E não vem viatura nenhuma. A gente No teve máximo a um. polícia bate e pergunta, tá tudo bem aí? Ah, ok, então tá, falou. Sim. A gente teve um amigo, né? Não estando loucos, a gente teve um amigo que passou por essa situação. Tipo, um cara tentou entrar na casa dele, ele ligou pra polícia, e a polícia tá mandando uma viatura, não chegou até hoje. Tipo, faz anos Que tava isso. chovendo no dia, né? O sinal, a chuva. A viatura não conseguiu, cara. Viatura de sal. Ah, tá louco. Mas, né, também tem aquela coisa, né? Tem aquela coisa que os caras dizem na piada, né? Tu chama a polícia pra prender um bandido, a polícia não vem. Agora tu chama lá e diz, ó, matei o bandido aqui, o corpo dele tá estirado aqui, tô só esperando vocês. Daí 5 minutos tem 30 viaturas na frente da tua casa. É. Eu nunca tentei, mas eu já escutei essa piada. Parece interessante. Eu nunca fui essa pessoa que ligou para a polícia nessa história, mas eu já ouvi isso. E não duvido, né? E a gente sabe que a internet, tudo bem, agora a internet é mais regulada. Isso até é uma outra polêmica, né, com relação a regulamento, a regulação assim da internet. Porque no momento que tem regra, tem alguém que regula, tem uma relação de poder, tem cerceamento de liberdade, né? Mas a gente sabe, mas a internet ainda é reconhecida como uma terra meio que sem lei, assim. Né? Então, tu expor informações pessoais, o teu rosto, sei lá, envolve um risco aí, né? Tipo, sei lá, atravessar a rua sem olhar para os lados. Dependendo da rua que tu está atravessando, é quase certo que não vai dar nada. Mas pode. Né? Então, Né? Se tem uma justifica. foto na internet, né? O que impede alguém de dar Ctrl+C, Ctrl+V nessa foto e Exato. botar num site de acompanhantes? Botar lá num site de aumento peniano antes e depois ali, aí tu é o antes, pô, vai ficar triste. Né? A única coisa que impede do cara cair num site é ser feio, né? Daí ninguém vai querer tua foto. Né? Né? É a única proteção que tu tem. Uma vez me perguntaram assim, mas tu não tem medo, Léo, dessas coisas de mandar nude e tal, né? Porque, enfim, quem não sabe, eu faço parte do Comitê de Sexualidade, da Sociedade de Psicologia, então eu converso, assim, sobre esse tema em algumas rodas, assim, no meio, alguns grupos, mas... E Todo aí, mundo sabe que no comitê de sexualidade todo mundo tem que mandar nude um pro outro para exercitar para a exercitar a sexualidade. sexualidade. E aí já perguntava, tu não tem medo, né? E eu falei, cara, assim, ó, todos os anúncios que eu vi até hoje de aumento peniano nunca mostrou o rosto de ninguém. Então, sabe, tipo, tudo bem, não, dificilmente vai me afetar, assim, né? Vai ser estranho se alguém chegar assim, eu vi aqui, ó, eu sei que é tu, porque por causa disso, daquilo, né? Sei lá. E aí, olha, então, né? Mas claro, a internet é assim, né? Anonimidade e anonimato foi, durante muito tempo, um pilar da internet. Né? Ainda tem, tipo, os Fortean da vida, os negócios que funcionam muito em cima disso. Né? Mas, para a gente ir encerrando, assim, tipo, eu queria que tu indicasse uma VTuber, um VTuber, para o público procurar, e dissesse o que tu acha mais interessante e legal nos VTubers e na comunidade, no público que assiste, né, os VTubers, assim. Ok. Tá, vamos começar. Eu não tenho como não indicar Iron Mouse, que é quem eu tô mais assistindo de VTuber. Foi a VTuber que me converteu para esse meio. Então, eu acho ela legal. Ela tem uma... Ela canta na stream, ela joga. Ela tem um humor, assim, bem legal.
Pra Ela deixar é, claro que nem tu ela, falou, né? Às vezes ela canta, não é uma música, duas, tipo, às vezes chega a hora, né? sim, Tipo, às vezes ela faz shows, equivalentes a shows. Isso porque ela é uma sim, pessoa, né? que tem toda aquela questão de Que é saúde, né? doente, tem várias limitações, mas ela dá shows, cara, que Sim. deixa muito artista preguiçoso aí no chinelo, cara. Então, Fica a minha dica aqui agora, né, aqueles artistas que me chegam lá, metendo, tocam uma musiquinha, faz um playback cai ali, fora. tipo, já me metendo, ela cantando a música Be Prepared, claro, ela canta em inglês, né? A música do Scar lá, do Rei Leão, é é muito bom, simplesmente, assim, ó. Ah, eu gostei muito, eu gostei bastante. Mas vai lá, continua, tá? Ah, uma coisa que ela faz também que é divertida é que ela pega umas músicas e troca a letra, faz uma letra com temática ali, coloca as outras amigas VTuber dela, as Sim, pessoas que ela faz colaboração nas streams lá, ela bota na letra e faz umas piadas, então é outra aham, coisa legal. Mas então eu diria que ela é a minha primeira recomendação. uhum. Ela tem a voz bem estridente, não é para qualquer um, demora um tempo para se acostumar. Uh, então eu deixo ela como uma recomendação mais pessoal e mais Sim. uh, mas assim, né? É o meu gosto, Sim, é a tua recomendação, é a pessoa que tu mas recomenda, sim, né? O sim. VTuber que tu recomenda. Na Se tu quer comunidade, uma coisa mais fazendo uma recomendação mais assim, como é que eu vou dizer, mais mainstream, convencional, mais. assim, Aham. mas mainstream dá para pegar qualquer VTuber da Hololive, que é uma companhia grande japonesa Sim, de VTubers, que daí são VTubers de companhia, não são indie. Uh, sim. eu colocaria Mori Calliope Mori, Aham. como mais uma principal, mas todas elas têm, né? Eu diria que elas são mais equilibradas como VTubers. Como elas são de companhia, elas passaram por um Ah, processo sim, seletivo, elas tiveram uma construção de personagem muito mais cuidadosa ali. sim, Então qualquer uma da Hololive ali, tipo, ela vai ter um tom mais neutro. sim. E fora isso, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que É que agora. tem, né? Aham. Todos os tipos, né, de Sim, VTuber para. Mas eu vou deixar essas duas indicações. Eu essas deixo duas. Sim. a Iron Mouse e Mas qualquer uma da. Para daí tu tem o lado mais Mori comercial da coisa. Calliope, né? Isso, tu tem o lado da VTuber de companhia e o lado da Uhum. VTuber indie. Daí tu tem os dois Sim, lados do mundo de VTuber e tu pode ver o que te agrada mais, o que tu gosta mais e para procurar conforme o teu gosto a partir daí. sim, sim. E aí, tipo, nesse tipo de entretenimento, assistir VTubers, o que que tu acha que tipo, é mais interessante, mais legal? O que que te atraiu, assim, para entrar nesse ramo do entretenimento? Tá, assim, a minha entrada inicial mesmo foi porque eu fiquei bem, né? Foi por acaso que eu conhecia a Iron Mouse, eu fiquei sabendo da história dela, então, de certa Uhum. forma, a história triste dela foi uma coisa que me deixou mais ligado na. Foi o que me deixou inicialmente ligado na personagem, que me fez ter algum interesse inicial. Sim. Mas depois eu acho que assim, o grande diferencial, a grande vantagem de entre tu assistir um VTuber e tu assistir um streamer normal. Uhum. Não que eu tenha tanta experiência assistir streamer, mas na base do que eu posso comparar dos dois, eu Sim. acho que o VTuber, por mais artificial que seja, né, vai ter um avatar, vai ter não sei o que, ele tem toda uma preparação ali, muitas vezes tem um roleplay do personagem dele, Sim. mas de uma forma engraçada, todas essas camadas de roupas, entre aspas, que eles Aham. colocam, de alguma forma soa mais autêntico, porque eu imagino que quando tu tá streamando, tu tem que se preocupar com 500 mil coisas, tu tem que se preocupar com o chat, tu tem que se preocupar com o que tu fala, Sim. tu tem que cuidar com isso, com aquilo, e eu acho que
justamente, né, com a tua aparência, com não sei o que. Então, Sim. eu acho que justamente o fato de um VTuber, ele ter que ter, né, ele tem um avatar, ele tem não sei, ele acaba não tendo que se preocupar com tantas coisas, ou se preocupa numa intensidade menor, Sim. né? Porque esse avatar, ele fornece um escudo, uma defesa, então Sim. ele já não vai, ele não precisa se preocupar tanto com o que ele vai dizer, sabe? Ou como o chat vai reagir. Óbvio que ele vai se Uhum. importar, mas como ele tem esse escudo, ele não vai se importar tanto quanto se ele não tivesse. Então, Sim. às vezes eu tenho a impressão que soa mais natural ou é mais autêntico um VTuber do que uma pessoa mesmo que está expressando o gosto dela ali. Até Sim. por questão de risco, né? Um VTuber está arriscando ali o Sim. avatar dele, enquanto uma pessoa está arriscando, tipo, toda a imagem dela, né? Ela não tem como dar reset, começar de novo. Aham. Pô, Ela se cara, queimou na internet, se queimou sim. ainda mais com essa cultura de cancelamento que a gente tem hoje em dia. Aham. Então, eu vejo muito isso, assim, eu vejo que os VTubers, eles muitas vezes, eles parecem que se importam menos, sabe? Eles se importam, mas, tipo, arriscam Sim. mais. Eu não sei, Pois eles é, acabam mas soando mais não. autênticos. Mas é engraçado tu falar isso, né? Porque, digamos assim, uma das camadas do eu é a nossa imagem, é o nosso corpo, né? Isso não é tudo que compõe o ego, o eu, mas é parte, né? Então, ao mesmo tempo que esse VTuber está colocando essas roupas, né? Colocando essa imagem, essa história toda, esse personagem, ele também está tirando algumas roupas, tirando algumas camadas do eu, né? Que nem, por exemplo, o corpo, né? A pessoa não está vendo o corpo dela. Se eu estiver ali streamando, mas estiver, sei lá, suando profusamente, assim, de nervoso, ninguém vai ver, né? Se eu estou streamando. Se eu sair na rua depois, que nem tu falou, ninguém vai me reconhecer. Então, ao mesmo tempo, é engraçado trazer essa analogia da roupa, porque ao mesmo tempo que tu veste algumas roupas, tu, digamos assim, tira outras roupas, né? Tu põe algumas camadas no teu eu, mas tu também tira algumas camadas do teu eu. Então, né? Talvez levanta a questão, assim, como a gente gostaria de ser, como a gente seria se a gente pudesse escolher a nossa forma, escolher o corpo que a gente ia habitar. Né? Pô, a pergunta filosófica e para encerrar o... E qual que era a outra? Ah, a outra era o que mais te atrai, o que tu achou legal, assim, na comunidade, agora nas pessoas que assistem, no grupo, assim, né, realmente nessa comunidade que usufrui desse tipo de entretenimento. Por exemplo, eu acho que aí que tá, eu não tenho tanto contato assim no lado mais profundo ali no Discord, das comunidades, coisas assim, mas pelo Uhum. chat, assim, né? Olhando o chat, o que eu acho legal é que eu gosto dessa interação, né, do chat com a pessoa, com essa entidade chat. Sim. E eu gosto, eu tenho gostado assim do fato de, tipo, ser positivo, entende? Tudo bem que Uhum. eu sei que é uma coisa artificial, porque tem moderador que tá cortando ali Sim. as coisas negativas, mas eu acho bacana né? Tu vê muita mensagem assim, pô, eu tava numa situação semelhante à tua. Que tem muitas vezes que a Iron Mouse, por exemplo, ela vai lá e desabafa de alguma coisa da vida dela. Então, Uhum. tipo. E daí é até uma coisa que, justamente por causa desse avatar, eu acho que é mais fácil ela fazer isso. Do que se ela estivesse mostrando a cara dela, eu acredito que seria muito mais Sim. difícil ela desabafar de alguma Sim. coisa. Ela fala umas coisas bem pessoais, assim. Ela não entra Sim. super detalhes, mas, tipo, ela fala coisas bem pessoais. Então, tipo, ela fala algum problema da família dela, alguma questão. Inclusive, até o próprio fato dos pais dela serem religiosos, ela comenta alguma coisa, ela às vezes fala umas coisas, tipo, sei lá, meu pai acabou de chegar aqui e jogar água benta em mim. Eu não sei porquê, ela começa a rir pro chat. Então, tem uns casos, né? Provavelmente o pai dela escutou ela falar alguma coisa de demônio, sei lá, foi lá e jogou mais água benta. Mas, Sim. mas daí é trito, tipo, tu já sabe mais ou menos como é que é o pai dela, como é que é a mãe dela, ela conta algumas interações engraçadas.
Sim. Ela conta coisas bem pessoais que eu acredito que, tipo, um streamer pensaria duas vezes, assim, alguém que mostra a face real ali, pensaria duas ou três vezes antes de expor. E Sim. justamente, tipo, por ela expor essa parte dela, o chat também, ele vai lá e expõe, pô, eu tava passando uma situação parecida com a tua, tipo, a tua história me inspirou, eu tô doente, tô com não sei o quê, e daí eu tô vendo aí tu Peguei que Covid. streama, mas... Sim, não, tem pessoas que falam que pegaram Covid, ficaram mal, e Bah, tipo, se eu tava identificam com brincando. ela. Sim, não, mas é justamente, se identificaram com ela, porque, sei Sim. lá, na parcela de tempo que eles tiveram que ficar isolados por causa do Covid, eles de alguma forma vivenciaram o que ela vivencia o tempo todo, né? Sim. Sim. E daí tem coisas assim, então o pessoal reclama, né? Tipo, tá sendo difícil essa pandemia, eu tô preso em casa, não posso ver meus familiares, meus amigos. Então, tu Aham. vê muito essa relação, assim, das pessoas, tipo, também, assim, meio que contando para elas as experiências e falando coisa tipo, poxa, Sim. tu me ajudou, ou poxa, né, eu me inspirei em ti, ou tô numa situação parecida, eu te entendo, ou já passei por algo parecido com o que tu tá passando. Sim. Eu acho legal essa relação, assim. Pois é, Acho que é a isso coisa me. que eu achei mais interessante no Sim. chat. Isso me lembrou uma cadeira de cyberpsicologia que eu fiz, que eu lembro que a gente estudou isso, que era, por exemplo, chats ou comunidades, né? Ou ninguém é anônimo, ou todo mundo é anônimo, né? Então, tipo, apesar de tu tá ali, sei lá, com a tua conta da Twitch, conta do não sei o quê, assistindo, né? Tu tá naquela entidade, tu tá no meio daquele mar ali, né, de pessoas que forma o chat. Então existe uma anonimidade também, né? E aí fica realmente uma anonimidade de duas vias, né? Isso gera realmente uma intimidade, assim, pelo menos faz sentido que gere uma intimidade. É um aspecto legal. Eu nunca tive essa experiência, assim, mas fico curioso, assim, me deixou. A próxima stream da Iron Mouse eu vou assistir. Tu me Inclusive, tá avisa. tendo uma agora, eu tô perdendo a stream pra fazer esse vídeo aqui Ah, tá contigo. tendo uma agora? Tá, então vamos aproveitar isso, Tá, vamos encerrar. Falou, valeu, gurizada. Se tu gostou do vídeo, dá um tá, like, compartilha. só mais uma Vai, coisa fala, antes de fala, encerrar fala. esse vídeo. Diz O aí. próximo vídeo, vou te dar um dever de casa, já que eu te ajudei nesse vídeo aí. Tá, Próximo vídeo tu tem que fazer sobre a Roda do Tempo, cara. Falar sobre os personagens da Roda do Tempo. Uma série tá, do Amazon beleza. Prime. Nosso Olha aí. patrocinador não oficial do canal. Aham, aham. Beleza, eu vou assistir, vou fazer o vídeo sobre a Roda do Tempo. Já aviso aqui, ó, vai ser terça-feira no Psicologia da Coisa, ao meio-dia na próxima semana, tá? Porque os próximos amanhã é live e sábado é o Psiconews, que funciona, enfim, notícias. Então, o próximo é na terça-feira da próxima semana, meio-dia, Psicologia da Coisa, sobre o seriado e a partezinha que eu li dos livros da Roda do Tempo. Já está anunciado aqui. E agora vamos para a stream da Iron Mouse. É isso aí? Eu vou fazer aqui já, Isso como eu sempre aí. encerro.